Olá a todos, boa noite e bem-vindos a mais um Basta Querer. Comigo é Cristo, Sim. Cláudia, Tadeu, Federica. Vai tudo bem contigo? Vai tudo muito bem comigo. Hoje a minha mulher fez um jantar tão bom, toda a tarde Sim. a fazer jantar e logo eu escolhi outro. Logo escolheu outra. Eu penso que o jantar está feito, não é preciso fazer mais nada, não. Mas pronto, mas foi bom. Foi bom? Chegámos com 2 jantares. Não faz mal, porque aí eu tenho mais jantar durante a semana. Vai-me poupar muito tempo. Sim, mas eu nunca como restos. Não, tu não, eu faço para ti uma coisa, pronto, as coisas que tu gostas. Pá. Isto chama-se no Brasil o já te vi. Sim. Então o que é hoje, meu irmão? Estávamos em casa de um líder, de um pastor. Hoje é já te vi. Eu pensei, já te vi deve ser comida japonesa, né? japonesa, porque ele era japonês, ou seja, já te vi, quer dizer, já te vi ao almoço, vamos Bem, então você pode, como sempre, ligar para o WhatsApp, fazer pedidos de oração, pode enviar fotos, testemunhos, áudio, vídeo, escrito. Isso, que é muito giro. Sim. E vamos começar com uma música e vamos perguntar ali à doutora Filipa o que é que ela sugere. Deus está comigo. Vamos lá então a esse. Nem que o exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. A sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Maravilha. Então, nós temos testemunhos, é? Temos testemunhos, Então, temos fotos. Temos fotos, começamos Sim. pelos testemunhos. Testemunhos? Então, temos testemunho. A primeira é de Luxemburgo, do Alex Gonçalves.
e disse: eu pedi há 2 semanas uma oração pelo teste de Covid-19. Na semana passada eu estava isolada e essa semana fui fazer o teste e deu negativo. Agora já posso sair de casa. Honra e glória a Deus. Ficou liberto. Pois, maravilha. Sim, senhora. E mais? E depois tem outra, testemunho de Seixal, de João Louro. Sabes onde é que fica o Seixal? Eu sei. Onde é que fica? É do outro lado do rio. Então vai. Então não sei. Então não sei. Quem não sabe onde fica Seixal. Pronto. Então disse, a cunhada está na CUF. O que é o CUF? A CUF é o hospital. Estava em coma. Uau. Em coma? Em coma. Fez pedido de oração no programa e agora ela já está melhor, quer dizer, deve ter saído de coma, né? Claro. E está a fazer quimioterapia. É isso. Sim. E vai vencer. E vai vencer. É isso que a gente diz e você Sim. também. Então, É parabéns, sim senhora. E temos fotos. Temos fotos, vão tirar fotos. Então diz lá agora as fotos. Então aqui, de Vítor Rangel de Pontal, prosseguindo para o alvo. Pois, o Pois, t-shirt diz. nós tínhamos uma música, prosseguindo para o alvo. Taran, taran, taran. Entretanto, Olha, aquilo deve ser... também a Igreja de Pontal, Maria Marchiorato. Deve ser, pronto. Fotografia bonita. Sim, está gira. Esta Carolina Pontal, quer dizer, Pontal está presente. Pontal, antes de começar o programa, eles mandam as fotos. Pontal é o centro do mundo. É o centro do mundo. Temos que ir lá buscar montes. Numa época pensei que era Príncipe, lá do Santo Tomé. Mas agora estou a pensar que é Pontal. Ai. Mais uma foto aqui do Brasil, enviada pela Lirian, fazendo o curso básico com Cássio e Josuel. Isso é espetacular. É, isso é em Ribeirão Preto. E a propósito, você entregou... Olha para mim. Você entregou a vida a Jesus recentemente, de facto, é muito importante seguir a caminhada. Né? Tirar o curso básico, complementar, ir ao grupo familiar. Sim, senhora, parabéns. Sim, e também com esta foto ainda se diz: olá, boa noite a vocês de equipa e ao nosso apóstolo e bispo. Saudades de Portugal. Sim, senhora. Entretanto, outra foto esta. Assim como todas, esse livro também edificou minha vida. Brasilina Pontal. As 4 visões de Jesus. Sim, isto é muito sim. bonito. Aqui, E esta criancinha? Temos boa noite, espera lá, a todo o time de Basta Querer. Hoje foi a entrega do nosso filho Mateus a Jesus Cristo. Deixo aqui uma foto de hoje do nosso filho pronto para ir para a igreja. Beijinhos, família Sena. Até tem suspensórios e tudo, por acaso. Pois, aqui isso foi hoje em Alvalade. Foi em Alvalade? Foi em Alvalade. Que giro. Foi que Foi. Foi? Foi, pelo menos pelo nome, eu acho que o rapaz também parece mais parecida. Certo. Pronto. Está pronto, já está pronto, já tem suspensórios, já está pronto. Pois está. Vai mais. Entretanto, temos outra foto? Não temos? Nós temos o bispo em linha, O bispo temos Gerson. o bispo Gerson em linha, vamos diretos para Angola. Olá a todos que me estão a ver e ouvir. É com grande alegria que nós temos participado deste programa do nosso apóstolo, o Basta Crer. Estamos a trazer testemunhos daquilo que Deus está a fazer nas nossas igrejas, nas nações em que supervisionamos. Independentemente daquilo que nós estamos a assistir no mundo, não é? As pessoas não têm fé, não têm esperança e a incerteza do dia da manhã. E para o povo de Deus, para as nossas igrejas, nós temos passado o recado de Deus que tem sido transmitido pelo nosso apóstolo. E o fruto da obediência do povo estar ligado a Deus, através dos programas, mesmo em tempos em que as nações estiveram paralisadas, as pessoas continuaram ligadas através da nossa plataforma e, claro, o impacto positivo foi muito grande. E temos ouvido muitos testemunhos das várias áreas da vida do povo. Eu hoje trago testemunhos de cura divina. Um dos testemunhos vem da igreja do São Paulo, aqui em Luanda, não é? Em que uma das nossas irmãs tinha o pai doente. E quando os médicos analisaram, ficaram muito admirados como é que o senhor ainda estava vivo. Porque ele estava com as veias todas entupidas e, claro, a tensão arterial
super alta e o perigo iminente de, a qualquer momento, apanhar um ataque de AVC. E, claro, os médicos temiam pelo estado de saúde em que ele se encontrava, temiam levá-lo para o bloco operatório. E dadas as circunstâncias em que a filha olhava para o pai e preocupada, acionou os pedidos de oração. Esteve sempre ligada aos programas na nossa televisão e, claro, pediu oração e foi sendo acompanhada. Até que finalmente os médicos decidiram levá-lo ao bloco operatório, mas não davam garantias que ele sairia dali vivo. Felizmente Deus operou, a operação foi um sucesso, não é? Para o espanto dos médicos, nenhuma sequela o Senhor tinha e, pela graça de Deus, ele hoje está completamente sarado. E a filha ainda conta outro testemunho de que a fatura da clínica era tão alta, não é? Que eles não suportavam pagar, mas como ele é fiel a Deus, tem sempre honrado com os seus dízimos e com as suas ofertas, finalmente a empresa decidiu assumir com todas as despesas e hoje a família está feliz, a filha está feliz pelo resultado da sua fé e felizmente o pai também é feliz por Deus ter operado este milagre maravilhoso. Nós temos outro testemunho que vem da igreja de Viana, é um casal jovem, não é? Em que a esposa estava com tuberculose, já num estado muito avançado. Estava a ter nos cuidados intensivos. Os médicos também não lhe davam muita esperança de vida pelo estado avançado da doença. Então este jovem resolveu também ligar para o SOS, acionou os pedidos de oração. Enquanto isto, ele ficou ligado à programação, muito em especial ao lutar até vencer, que é a reunião de sexta-feira. E ele estava ali fielmente, servindo a Deus, lutando no mundo do espírito, a favor da sua esposa. Graças a Deus, a esposa saiu dos cuidados intensivos, contra a explicação dos médicos, não é? E 2 semanas depois, ela teve alta. E hoje já está em casa, o casal está feliz, porque Deus cumpriu com a sua palavra que pelas pisaduras de Jesus já fomos sarados. Portanto, estamos a ver muitos milagres, muitas maravilhas no nosso meio. E para você que nos assiste pela primeira vez, a exortação é: volta-te para Deus, que Ele se vai voltar para si. Deus pode e Deus quer. Basta você crer e abrir o seu coração para Jesus Cristo. Bem-aja a todos. Obrigado, apóstolo, por mais esta oportunidade de podermos participar e até a próxima oportunidade. Uau, grande milagre. Sim, muitos testemunhos. Muitos. Muitas coisas. E, portanto, Deus é maravilhoso e está a fazer muitos milagres em muitos lugares. Maravilha. Eu queria falar sobre cinema. Sim. Nós temos cinema todas as noites, depois deste programa. E hoje mesmo temos um filme feito por nós que se chama Luta pela Vida. É muito interessante porque nos nossos filmes nós sempre temos histórias com base em vidas reais, pessoas que, por exemplo, ou que não querem nada com Deus, ou que andam na bruxaria, ou que sei lá onde, e depois ela encontra-se com alguém que é da igreja e há aquela luta, luta entre quem ainda não conhece Deus, acha muitos astros, e aquele que sabe que só Jesus é que vai conseguir curar, libertar as pessoas, etc. E depois nos nossos filmes, os bons é que vencem sempre. Claro, então hoje, então. você, depois deste programa, tem um filme. Amanhã, aos sábados e domingos é filmes. Sexta, sábado e domingo é filmes. Filmes nossos. E
durante a semana temos uma série muito engraçada, que é Coisas de Família. Bem, temos aqui o Bruno, que vai explicar que também temos canais só de filmes para crianças. É verdade. Temos também uma plataforma chamada Curiacos TV e aqui você pode ver onde temos o Curiacos Kids, que você também pode encontrar isto no site Basta Querer, que está aqui. Temos o que o Paulo estava a dizer, é o Cine Curiacos, que é um canal que emite filmes 24 horas por dia, portanto, aqui diretamente passa filmes não só nossos, mas de outros. Exatamente. Sempre crentes. Sempre 24 horas por dia, portanto, se você quiser arranjar umas pipocas e tiver um tempo livre, está à vontade e quiser ver um filme, portanto... Bruno, tu tens pipocas lá em casa? Sim. Tu tens tempo livre? Eu não, mas as pessoas que nos assistem, se tiverem tempo... Não é? Mas, Bruno, Tempo livre e pipocas? então eu hoje vou lá ver um filme na tua casa. Eu não sei se eu tenho tempo, apóstolo, mas... Porquê? Qual é o teu problema? Não é nenhum, não é nenhum. Então, depois, Na verdade, falamos em acabar a reunião, existências, coisas que não há nada a Exatamente, fazer. eu tenho tempo, exatamente. Tem Tens tempo e montes tem de tempo. pipocas. Exatamente. Também não precisas de dormir, qual é o problema? Exatamente. Porque não? Pronto, como eu estava a dizer, se você quiser vir aqui ao Basta Querer, site bastaquerer.com, canais TV, tem essa informação dos canais. Por acaso eu não tenho aqui o Cine Curiacos, mas amanhã nós adicionamos. Temos aqui o Hoje à Curiacos noite, em Kids. vez das pipocas, vai colocar o... Exatamente. E relativamente ao que o apóstolo estava a dizer, que é este programa Coisas de Família, se nós clicarmos aqui, tem uma breve descrição e os canais e os horários onde você pode assistir esta mesma série. Horários e tudo, não é? Exatamente. Muito bem. Então, muito obrigado. Temos então um clipe agora sobre a Convenção de Fé. Nós vamos ter uma Convenção de Fé fantástica. Estamos a fazer coisas fantásticas no Tijolo. Quando você vier, vai ficar admirado, que tem coisas novas, grandes e bonitas, porque para Deus só o melhor. E vamos lá então ver o clipe. Convenção de Fé 2020. Nascidos para vencer. No mês de agosto, Portugal receberá a Convenção de Fé 2020. De 17 a 22 de agosto, na nossa sede no Tujal, em Loures, teremos dias de muita festa. Durante o dia teremos atividades, comunhão com Deus, seminários, torneios, espaço para lazer. E todas as noites, reuniões especiais com a presença do apóstolo Jorge Tadeu. Não perca! Reserve estes dias. De 17 a 22 de agosto, Convenção de Fé 2020. Nascidos para vencer. Nós estamos em muitos canais digitais. Com a pandemia fomos como que, ou quase, vamos obrigados a entrar para esse mundo. Nós, felizmente, temos os nossos missionários técnicos, são uma grande bênção, mas também estamos nos quatro operadoras de Portugal, MEUS e não sei o que mais. Estamos também na Suíça, na operadora principal. Estamos no satélite da Europa toda. Através do satélite somos também vistos em toda Cabo Verde. Cabo Verde, sim. Cabo Verde. E estamos em Angola, em São Tomé e Príncipe, exatamente, em Moçambique, no Brasil, na Argentina, e é isso aí. E agora, já não me lembro o que é que eu ia dizer. Também não sei, também estava a pensar o que é que vais agora falar. Que você, que está em direto connosco, procure uma igreja Maná, comece a servir a Deus, vai ver que tudo vai mudar para melhor. E faça como nós, faça uma opção. Sou alegre, sou feliz. Não tenho culpa, apenas fiz uma opção. É uma música muito, muito gira. Vamos lá ouvir. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa, apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis, apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz, apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Sem doença prosperando hoje eu vou. Apenas fiz uma opção.
Sou cristão, um novo homem sou. Apenas fiz uma opção, foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz e no sangue de Jesus. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu? E tu aí, opa, vê se decides. Faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Mais uma vez, ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Para acabar. Apenas fiz uma opção. Então temos mais fotos. Sim. E vamos então ver o que é que eles nos enviam. Oh, Aqui, e a vinha do Pontal. Pronto, grupo familiar, quem manda é a Fernanda. que Grupo familiar giro. Pontal, em Brasil. E logo a seguir vem aqui de Setúbal, de Lixo da Lasanha, diretamente de Setúbal, família Andrade. Uma lasanha. Aí, pá, fantástico. E depois, entretanto, Pedro manda isto, petiscos à modo de tojal. Diz à moda do Jala. Pois é, não sei bem o que é que isto é. Isto é doce, é salgada, entretanto, este. pronto. Pedro de Tojal enviou, estamos juntos. Estamos juntos, Falta parece só assim lutar. música, pronto. E aqui? E aqui, Vitor Rangel, Pontal, conectada ao nosso Moisés. Muito bem, e você Sim. pode... Temos mais uma, mas mais aqui, uma. pronto. Aqui é Yusla de Lisboa. Pronto. Muito bem. Então agora, não se esqueça, você pode enviar mais fotos, testemunhos, Perguntas. fáceis. É só escrever ali no WhatsApp. E agora, aqui o time pode se sentar para não ficar cansadinhos. E eu quero falar sobre finanças porque nesta era... E eu posso ir a Dubai? Não podes não, tu ficas ok, aqui. tá bem. Nesta era de pandemia mundial, nós estamos a ter grandes vitórias, mas não podemos deixar que a fé se esgote, porque fé vem por ouvir e ouvir, e ela se gasta por usarmos todos os dias, todas as semanas, para lutar contra tanta coisa que anda por aí. Felizmente, o povo está a vencer, mas não podemos parar de ouvir a palavra de Deus. E hoje eu quero tornar a falar sobre o tema de finanças, mas com este título que é assim: anda atrás de Deus e não de dinheiro. E isto tem como base Mateus 6:33, que tu vais ler, se faz favor. Sim, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. Então Jesus estava um dia a pregar, e é engraçado, quando eu estava na escola bíblica, eu aprendi que Jesus, antes de orar, ensinava sempre muito. Sim. Né? E depois eu fui ver a Bíblia e, de facto, assim é. Jesus pregava e um dia ele estava a pregar: não andeis cuidadosos com o que haveis de comer ou vestir,
pagando contas, etc. E lembrai-vos que Deus alimenta até os passarinhos, então muito mais a nós. E depois arremata dizendo assim, mas, portanto, buscai primeiro o reino de Deus, porque Deus sabe o que é que cada um de nós precisa, o que é que está a passar, etc. Então, ponha Deus em primeiro lugar, tudo o resto será acrescentado. Então, nós podemos pôr Deus em primeiro lugar na área financeira, como honrando a Deus com as nossas finanças, não é? Antes de gastar dinheiro, seja onde for, semeamos na casa de Deus para que a gente possa ir mais longe. Agora, Deus não é contra a riqueza, Deus é contra a pobreza. E por isso, João 10:10, o que é que Jesus falou em João 10:10? Jesus falou em João 10:10 que o diabo é que vem. Sim, o diabo que vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Exatamente. Então, o plano de Deus é que você viva à maneira de Deus, porque conforme o próprio Jesus disse, larga o caminho onde a pessoa faz o que quer, até diz que é crente, mas não liga nenhuma a Deus, mas esse caminho não vai dar a um bom lugar. Estreito e apertado é o caminho que leva não só à salvação, mas à vitória. E isso é quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus. Então temos que também nos lembrar que Jesus veio à Terra para suprir todas as nossas necessidades. Ele carregou na cruz todos os nossos problemas, dívidas, etc, etc. Então, podemos e devemos fazer de Jesus a nossa fonte. Ele quer que você vença. Deus quer e Ele é capaz. Deus pode e Ele quer. Deus tem poder. Ele é o Criador dos céus e da terra. Nada, nada, nada é impossível para Deus. E Ele quer, mas nem sempre consegue, porque se a pessoa não fizer o que Deus manda, também, como Deus não muda, quem tem que mudar é você e eu, então não vai acontecer nada. Então, temos que saber as leis de Deus. E há uma lei cardinal, que a gente está sempre a falar, que funciona não só para dinheiro, mas para plantas, para as nossas palavras, etc., que vem em Marcos 4:26. Sim. Então diz, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-la logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, tudo funciona à base de sementes. O próprio Deus funciona assim. Sempre funcionou, sempre vai funcionar. A Terra vai acabar, tudo que se vê, céus, planetas, estrelas, cometas, tudo vai acabar. Deus vai fazer tudo novo. E nesse novo mundo, esta lei continua em vigor. Porque é assim que também Deus vive, está a ver? E, portanto, se nós aprendemos esta lei, a gente vai ter grande sucesso. Quando se trata de finanças, o nosso dinheiro é a semente. Por isso Jesus dizia, dai, ser-vos-á dado. Ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, e com a medida com que medir, é assim que Deus também nos vai medir. Ou seja, se eu semear pouco, vou colher pouco, se eu semear muito, vou colher muito. Então, a bênção só depende de mim e de si. Se eu semear pouco, vou colher pouco. Se eu quero colher muito, tenho que semear muito. É assim que funciona. Agora, há uma coisa que eu queria falar, que aliás vem na Bíblia, 1 Timóteo 6:9, que adverte do perigo de pessoas que andam atrás de dinheiro, querem mais dinheiro, querem ficar ricos de qualquer jeito. Isso é muito perigoso, porque aí está o diabo. A ver? Você não precisa andar atrás de dinheiro. No outro dia até ouvimos um testemunho, acho que foi lá de Angola. Dizia que este é um irmão, que tem um negócio, e claro, ele serve a Deus, honra a Deus, até com o seu negócio, tudo certo, e que neste tempo de pandemia, os seus clientes vão bater à porta dele, já com dinheiro, ou já com pagamentos feitos, para ele lhes dar, sei lá o quê, do negócio dele. Ou seja, Deuteronômio diz, será que te deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em fazer
conforme tudo quanto ele dá escrito, então todas essas bênçãos vieram ter contigo. Buscar primeiro o reino de Deus, tudo o resto vos será acrescentado. Em vez de virem chatices, maldições, vêm bênçãos, vêm ter contigo. Então, mas estávamos a falar de quê? Marcos? Não, Timóteo. Timóteo. Sim, Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de malas, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Então, o que é que isto quer dizer, Cristão? Então, que uma pessoa que anda atrás de dinheiro, na verdade, isto é um laço que o diabo coloca à frente desta pessoa. Para que a pessoa, em vez de olhar para Deus, comece a olhar para o dinheiro. Ele começa a amar o dinheiro. E como que diz aqui no versículo 10, né? É amor do dinheiro, é a raiz de todo tipo de problema. Porque uma pessoa que anda atrás de dinheiro, ama o dinheiro, quer o dinheiro, ele já não quer saber das outras coisas. Nem das pessoas, nem mais nada, nem das salvações. Ele quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, é o princípio de todos os males. Então, aqui o apóstolo avisa para que, né, uma pessoa que é o homem de Deus, né, foge destas coisas e segue a coisa certa. Exatamente. Jesus também falou em Marcos 4, falou um estudo muito importante, usando-se da parábola do semeador. Explica lá qual é a parábola do semeador. Então, a parábola do semeador, aqui Jesus explica, né, ou dá este exemplo, que um semeador semeou a semente, e alguma da semente caiu ao lado da terra, outra acima da terra, mas tinha muita pedra, outra numa terra que, quer dizer, uma era ao lado, não, uma outra caiu tinha em com pedras. pedras, não é? Sim, sim. Passeio, por exemplo. Sim, era ao lado. E outra em terra com pedras. Terra com pedras. Outra é... outra entre espinhos. Espinhos, exato. E depois a outra, então, em boa terra, e esta em boa terra, esta deu fruto 30%, 60% ou 100%. Exatamente. Pronto. Então, uma das táticas do diabo está aqui descritas até no versículo 17, de 4, Marcos 4, 17. Sim. Diz que... 18. 18, lê lá. Marcos 4, 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições das outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Então, antes de tu explicares isso, deixa só dizer uma coisa. Jesus, quando estava a pregar, ele disse assim que o que semeia, semeia a palavra. A palavra é a semente. E o nosso solo, o nosso coração, é o solo, Sim. onde a palavra é semeada. Então, veja a comparação. O seu coração é a terra, o terreno, o solo. E quando você ouve a palavra de Deus, ou lê a palavra de Deus, Sim. estuda a palavra de Deus, você está a receber sementes. Está a ver? Se está a ouvir uma pregação, como agora aqui, né? Eu sou o lavrador, estou a semear, mas se você estiver a ler a Bíblia, é você mesmo que está a semear a palavra de Deus no seu coração. E o diabo sabe que essa palavra de Deus tem muito poder. Sim. Porque se a pessoa apenas semeia finanças, mas tem o coração vazio, vai dar pouco comparado com aquele que, além de semear, também Tem o é coração. o coração cheio. Sim. A ver? Então, vai explicar aqui porque é que o diabo usa desses Espinhos. truques. Sim. Sim. Então, o diabo não quer que a semente dê fruto. Então, a maneira para ele acabar com essa semente que está no seu coração, né, porque já cresceu, já tem raízes, ele já não consegue arrancar esta palavra, é ele colocar lá outras coisas. Então, a pessoa tem o coração aberto para outras coisas. E quais são essas coisas? São cuidados deste mundo, enganos de riqueza,
ambições de outras coisas. Desejos descontrolados. De repente a pessoa é crente, Sim. está tudo bem e já quer mais não sei quantos telemóveis, não sei quantas unhas postiças, não Sim. sei quantas idas ao cabeleireiro, não sei quantos sapatos, quer tudo, mais Sim. e mais e mais. E são coisas, né, que, em princípio, à primeira vista, quer dizer, não é nada mal. Quer dizer, Foi. a pessoa pode ir a cabeleireira, pode comprar um sapato, um telefone, não tem problema. O problema é quando isso começa a ocupar mais e mais espaço no seu coração. Então, quando ocupa todo o nosso espaço, todo Por exemplo, o nosso tempo, agora a nossa energia... Agora a pessoa tem telemóveis, Sim. não é? E com o telemóvel isto é uma espécie de computador, tem Pois é. acesso Sim, a há programas, YouTubes, há com aplicações, imagens, sim. com Fotos, com vídeos daquilo que a pessoa gosta. É? E então, o que é o perigo? É quando a pessoa passa a vida a ver tudo, menos as coisas de Deus. Sim. Não tem mal nenhum ver o YouTube, não tem mal nenhum ver um monte de coisas. Mas se é só isso que ele faz, Sim. ele está... Ele está a matar, na verdade, sufocar a palavra de Deus que está no coração Pois. dele. E essas coisas tomam prioridade. Toma prioridade. E a semente de Deus, que dá verdadeiramente fruto e vida, mora, fica sufocada. Mas, versículo 20 diz o quê? Sim. Aí diz, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Uma a 30, outra a 60, outra a 100 por um. O que é que isto quer dizer? Então, aquele que tem o coração, que guarda o seu coração, né? É uma boa terra, então a semente vai entrar, vai crescer, vai dar frutos. Agora diz... Porque é que uns... Sim, algumas dão 30, né? Outras 60, outras 100. Então, isto tem a ver com qualidade da terra. Né? Mesmo uma terra normal. Algumas terras têm mais químicas, mais sei lá o quê, não sei como é que chama, né? Então as coisas crescem mais rápido, dá mais frutos. E outra terra é uma terra mais pobre. Cresce, mas não dá tanto. Pronto. Por isso é que os agricultores modernos têm Sim. que pôr químicos, adubo. Põe adubo e são às vezes vitaminas até- extras, coisas extras. Até, às vezes, o problema é que a terra já foi boa, mas está desgastada. Sim. Porque foram tantas vezes que semearam, colheram, que tiraram muito adubo da terra. Então sim, tem é que ser reposto. É isso. E, portanto, agora aqui está uma coisa interessante que é, Jesus começa por dizer 1 para 30, ou seja, cada semente dá 30 sementes. Sim, mesmo Já, isso. mesmo assim já era É muito bem bom, muito bom. Você semear 1000 euros, tem 30 mil euros, Pois, era bom. é muito bom. Se a pessoa hoje já tem 1000 euros, tem 2000, 3, 4 mil, já fica contente. Mas Deus quer que você ouça o que eu estou a ensinar, porque Deus quer que você seja mais e mais próspero. Então, há uma maneira de nós termos colheitas maiores. E isso vem em Marcos 10, quando Jesus diz que aquele que ama, que dá por amor a Jesus, e não é porque tem que dar, porque se ele não der, ele sabe que não vai colher e vai passar problemas, principalmente agora que temos pandemia. Mas se a pessoa não só der, mas dar com uma motivação que mesmo agrada a Deus, Sim. tudo muda. Lê lá essa parte que vem em Marcos 10 ou Marcos 9? Marcos 10, versículo 29. 29. Então, leia o versículo 29 também. Aham. E Jesus respondendo diz: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho. Olha aqui a minha mão, estás a ver? Pois eu estou a ouvir, não Minha sei mão. se é para eu parar ou não. Isto é um para. É para fazer o ou que eu também quero fazes, dizer uma também coisa fazes assim, ou... tal, Pronto. para ver lá em casa, tu falas muito assim aqui, parece que estás com a mão amarrada. Eu não estou com a mão amarrada. Eu não. Tu parece que estás amarrada. Eu não. Eu estou livre. Então, o que é que Explica lá outra vez, já me acontece? distraíste. Pois é isso. É verdade vos digo, diz Jesus. Sim, diz o quê? O que é verdade? Ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai Tu e deixaste mãe. casa, Eu deixei a terra, eu deixei os pais, os irmãos, deixei tudo. o teu pai, a tua mãe, Tudo. A Os Holanda, irmãos, deixaste? irmãs, Holanda, cultura, língua, comida, tudo. de coração A alegre. bicicleta, pronto. Tinhas bicicleta. Eu tinha bicicleta. Deixaste tudo alegremente. Deixei alegremente. E casaste. Casei aqui, Com quem? contigo. Verdade. Isso foi a recompensa, porque eu deixei tudo, então Deus me deu isso. Ora, viste? É, está a ver? Está a ver? E eu saí por amor a Jesus e do Evangelho, não foi por amor a ti. Quando eu saí da Holanda, então, não te conhecia. Pois. tá Então, bem. eu saí porque amo
Amém? Jesus e Evangelho. E Deus recompensou Então, e deu-me um puseste Deus marido. em primeiro lugar e Deus deu-te um marido fantástico. É isso? E eu vim com um laçozinho. Não, nada. Nada. Podias ter feito, mas nada. Quer dizer, vinhas todas a balas. Não. Ah, baldas. Não, vinha com fato e gravata. Vai. Então, o que é que acontece, por amor de mim e do Evangelho? Que não recebe 100 vezes tanto. Já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, o que é que quer dizer este versículo? Porque, na verdade, esta história, Jesus estava a pregar. A história começa, por exemplo, no versículo 17, Sim. que fala com um senhor crente. Sim. Ai, Jesus e tal. Depois Jesus disse, larga tudo, segue-me. Ele não quis. E depois os discípulos ficaram a pensar, poxa, então, Deus é contra a riqueza? E ele Sim. explicou que não. Sim. E aqui até é prova que isto. Jesus Explica lá. Sim, então, Jesus falou a este jovem que é rico, olha, vende tudo, segue-me, né? E vais ter uma recompensa lá no céu. Entretanto, ele não conseguiu, porque ele tinha muita coisa. Então, os discípulos pensaram, então, como é que é? Mas Jesus depois diz que é muito difícil para quem confia na riqueza. Entretanto, depois parece que é um paradoxo, porque depois Jesus diz, então, mas aquele que deixa todas as coisas por amor em mim e do Evangelho, o que é que acontece? Esta pessoa vai receber muitas coisas. Foi. Vai receber, Mas então... A grande lição que Deus nos quer dar aqui é o seguinte. A grande maioria das pessoas, inclusive crentes, vive como se isto aqui fosse... Para sempre. Para sempre. Mas não é. Você devia mesmo ir a um cemitério, leva uma cadeira e senta-se ali meia hora e começa a olhar à volta, a ver se por acaso alguma campa se abre e alguém morto começa a falar. Não fala. Depois você começa a pensar, espera lá, eu também vou morrer. Porque Deus pôs um limite de 120 anos. Sim. Para ver se a pessoa se conserta com Deus. É. Porque depois a pessoa vai ou para um sítio ou para o outro. E para onde for é eternamente. E, portanto, se a pessoa está neste planeta e já é crente e só quer é bênçãos e dinheiro, ele não é uma pessoa sábia, que era o caso deste rapaz. Ele julgava, eu já sou muito bom, crente, até te honro com dízimos, ofertas e faço bem ao próximo. E ele estava, se calhar, a pensar, e Jesus disse assim, que Jesus ia dizer assim, pronto, vou-te dar mais prédios, mais dinheiro. Jesus disse, não, deixa tudo. Então fico sem nada. Então agora que estava tão bom, julgava que me ias dar coisas. É assim muito crente pensa. Sim. Como se coisas é que fosse. Sim. Ele vai, por isso, a ida ao cemitério é muito importante, porque ele vai ver que o morto morreu, não levou absolutamente nada. Tudo ficou nada. Não leva nada. Você não leva nada. Nada. Há uma coisa que você pode ter, que é ajudar Deus durante este período para que muita gente seja salva, liberta do poder do diabo, da cegueira onde ele anda e vai viver para sempre, no lugar definitivo. Que esse sim é que vale a pena. Sim. Esse sim é que não há mais demónios, não há mais chatices, não há mais doenças, que é o céu. Por quem não fizer isso, vai mesmo para o inferno. Há muita gente, não, Deus é bom. Pois, Deus é bom. Mas como Deus também é juiz, e Ele não é um juiz como esses que andam para aí, que hoje é uma coisa, amanhã é outra, Ele não pode deixar de condenar a pessoa que cometeu esquemas, mentiras. Todos nós fizemos isso. Nem uma pessoa há que seja justo. Então, como é que Deus resolveu para nos ajudar? Enviou Jesus para ser o nosso substituto. Ele foi à cruz para pagar o preço que você devia pagar. Se a pessoa não aceitar isso, no dia do julgamento final, está tramado. Então, mas agora o crente já sabe disto, já acredita. Vai e muitas vezes ainda pensa que aqui é que é. Eu quero aqui é ser grande, quero aqui é ter dinheiro, casas, carros, etc. Então ele perde-se.
Muitas vezes até se afasta de Deus. O diabo é um chico esperto. Sim. A ver? E, portanto, este rapaz, jovem, mancebo de novo, era rico. Pensou, eu vou dizer, e Jesus vai me dar mais dinheiro. E Jesus diz o oposto. Livra disso tudo. Vem e segue-me, porque vais ter coisas grandes, no lugar onde vais viver para sempre. Sim. Mas ele não era isso que queria. Não conseguia ver no futuro. Não queria. Vai lembrar o Moisés, que ia ser o faraó. O faraó era o presidente de um país que mandava em muitos países. Tinha tudo. Mas ele viu qualquer coisa que mais ninguém viu. Sim. Ele escolheu não ir por esse caminho, que é da riqueza, do poder, de tudo. E foi para a sua família de escravos, para servir a um Deus que eu já sabia que ia lhe trazer grandes chatices. Porquê é que ele fez isso? Ele foi estúpido? Não, foi muito inteligente. Sim. Ele viu aquilo que os outros não veem. Ele viu algo num lugar que é para sempre. Não é nesta vida que é uma chatice, só tem problemas e que é meio dúzia de dias. Portanto, mas os discípulos também não entenderam. E perguntaram, então, como é que é? Larguei tudo, também eram... eles eram ricos, alguns eram ricos. E então Jesus disse, o que é que ele disse a esses? Ele disse, aquele que deixa, né, por amor a Jesus. Não, antes ele disse que o problema do rico era o qual? É para os que confiam nas riquezas. Não, mas lê aquela parte diz, quão difícil é... Quão difícil é... É versículo 23. Sim, a 23. É. Sim, Jesus, olhando em redor, diz aos seus discípulos, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Quão difícil é, mas então já uma pessoa não pode ser rica, então Deus é contra a riqueza. Não. Sim. Então, mas não foi Deus que criou as riquezas e agora diz que eu não posso ter, então isso é muito mau. Não é isso. Jesus depois explicou. Ele disse o quê? Ele diz, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Pois, Deus não é contra a riqueza, é contra confiar nas riquezas. Você não vai levar riqueza nenhuma. Sim. Nada, não leva nada. Faça uma peregrinação. Não é a Fátima, ao cemitério. Passa lá o dia, sol, a águazinha, fica a olhar. E a pensar, que vai ser da minha vida? Qualquer dia sou eu aqui. Às vezes que as jovens missionárias está tudo assim a espreitar. Como elas são jovens, Pois. não pensam nisso. Não, porque isso é muito longe. Para quem pensa muito nisso são os velhos. A minha vida está a chegar ao fim. Tem que fazer uma obra boa. Tem que fazer uma obra boa. Tem que fazer uma obra boa. Porque se eu fizer uma obra boa, eu compro um terreno lá no céu. Pois. Um talhão. Aí Deus tem uma cantinha para mim reservada. Pronto. Não. Não é assim. Não é com a tua obra, é com a obra de Jesus. Sim. É engraçado, não é? É. Mas depois Jesus de dizer que o problema é a pessoa que confia no dinheiro. Estás a ver? Ele depois diz outra coisa. Que parece tudo ao contrário outra vez. Sim. Não há ninguém, na verdade, é mesmo de verdade, não há ninguém que deixe pai, mãe, filhos, campos, dinheiro. Podia comprar uma mobília, podia comprar, sei lá o que não tem mal nenhum, mas decidiu, eu vou antes dar esse dinheiro para a casa de Deus. Sim. Por amor a Jesus é a obra de Deus. Sim. Que não fique já 100 vezes melhor. Sim. Porque há muitos irmãos que até já semeiam e acreditam e funcionam, mas lá no íntimo ele semeia porque tem que semear, porque se ele não semear não vai colher. Então ele vai colher uma semente para cada 5 ou 10, nem chega a 30. Sim. A ver? Mas se ele mudar o propósito do coração e disser, eu não quero ser abençoado, eu quero ser um abençoador. Então Deus olha para ele e diz, eu posso confiar riquezas, dinheiro, bens, máquinas, casas, sei lá, porque ele vai usar isso para me ajudar a ganhar pessoas para Jesus. Sim. E isso é que é o verdadeiro propósito.
não é que a pessoa recebe 100 vezes mais por então fazer o seu reino, mas então ele recebe 100 vezes mais porque ele vai usar isso para construir o reino de Deus, evangelizar mais, usar mais a Deus. Se ele for constantemente constante, ele vai virar como, por exemplo, o José do Egito. Sim. Mega grande. Porquê? Porque era isso que ele fazia. Sim. E a propósito disto, antes até de você se preparar, pode já começar a preparar-se para semear, mas ouça primeiro, com atenção, esta música, que é do... Como é que é? É o Abençoador. A música é bonita, mas preste atenção à letra, porque esta letra é fantástica, é bíblica. Vamos lá ouvir. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Semear para colher me tem feito vencer. Eu quero mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu Decido ser um abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastas dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu Decido ser um abençoador. decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Faça então esse propósito de ajudar a Deus neste tempo único, especial, em que vivemos neste planeta que está em guerra, para sermos servos de Deus, usando os nossos talentos para ganhar almas para Jesus. E vai ver como tudo o que Deus diz funciona. Essas bênçãos que Deus nos dá aqui na terra é migalhas, irmão. É coisa pequena. Deus disse, se fores fiel no pouco, isto aqui, para aquilo que Deus tem, não é nada. Portanto, decida isso e ponha a sua mão no ecrã para eu orar por si agora mesmo. Senhor Jesus, eu oro por todos aqueles que estão a semear, que estão decididos a ser abençoadores, estão decididos a ajudar o teu plano, o teu alvo de ganhar nações inteiras para Jesus. Eu ordeno as bênçãos. Eu declaro com fé que toda a igreja, a nossa igreja e aqueles que nos estão em direto conosco, sei que há igrejas que não têm possibilidade de estar abertas por causa do Covid e que você disse aos seus membros para assistir ao programa, Deus também vai ajudar vocês todos e as vossas igrejas. E aquelas pessoas que ainda nem sequer são de igreja nenhuma, mas que estão a gostar de ouvir a palavra de Deus, Deus vai abençoar a todos, no nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. A última parte da música, se faz favor. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastas dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar.
Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu Decido ser mais uma vez, eu decido. decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu Decido ser um abençoador. Uau, bonito. Muito bem, temos mais fotos, não temos? Temos. Vamos lá ver. Então, aqui, essa já passou. Pontal. Vitor Rangel mandou esta foto. E aqui? E aqui? Onde é que é? Aqui, Ilha do Príncipe, claro. Príncipe, lá Toda a equipe de Basta Querer um abraço da família Maná de Ilha do Príncipe. Que bonito. Sim, senhor. E aqui um bolo. Bolo. Café de tarde, bolo de laranja com coco, Marcelo e Marta Pontal. E temos vários países também contados, né? Alex. E Renata, e Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, viste? Sim. Um abraço Um para Ribeirão. abraço. E aqui? Boa noite, apóstolo e Aqui bispo. já gosto. Todo Pronto, o time do olha programa. Beijinhos da Ana Raquel, da Igreja do Tujal. Pois, estás a ver? Pois? Estás a ver? Sim, eu estou a Estás bem ver a o ver? bebê no colo de mãe. Está a ver? Sim. Está a ver bem? Estás a ver? Né? Deus Tá a ver está-te que eu querer não dizer tenho bebê qualquer nenhuma, coisa. não. O Tem bebê problema. está no Mas colo de vem mãe. mais outra, que Deus já te mostrar mais outra coisa. Vamos para a próxima. Gêmeos. Raquel e Gêmeos. Madalena. Agora O vou quê? começar a pôr a fé para gêmeas. Aliás, aquelas duas miúdas são Isso. gêmeas. Não, são tão diferentes. Ah, ali, eu penso que São essa foto. mesmo? Não, Não essa são. sim, essa da câmara sim, mas olhar para a televisão, não. Sim. Estas não são gêmeas. Pronto. São Olha irmãs, que penso eu. bonitinhas a Raquel e a Madalena. Sim, senhor. Beijinhos para o apóstolo. Ah, sim, senhora, muito bonito. Muito bem. E agora? E estamos conectados de Irlanda, Itália, Egito, Gabão, Aruba, Finlândia. O que é Rubão? Aruba fica para cima da América do Sul. É Aruba, Bonaire, Coração. É ali. Aruba, sim, é um país. Sim, é uma ilha. Uma ilha. Era Por holandês. acaso eu gostava de conhecer. Se Deus me dissesse assim, meu filho, leva toda a administração, Sim. missionários, tudo, Sim. televisão para a América do Sul, para aquelas ilhas, isso é que era uma maravilha. Não Mas sei também se o mundo fazia... vai acabar. Pois, também não sei se vale muito a pena. Porquê? Também depois não vais entrar na água nem nada. Não Ficamos vou. lá com uma vista maravilhosa, mas estamos lá depois no escritório a trabalhar. Não, porque ali a água é quentinha. Eu dizia à minha mulher assim, Sim. em Moçambique Sim. faz 28, Sim, 29 água, sim. graus. E ela pensava, está a brincar comigo. E faz ou não faz? Faz mesmo. Faz ou Só não entra faz? na água e tem que sair da água porque é tão quente. Não, é mesmo boa. Não, a pessoa está assim, fica tão cansada, tem que sair para refrescar um pouquinho. Mas a Crystal e o Mike, como tem a pele muito branca, Sim. ficam todas aí vermelhas. Mas eu não, aquilo é que faz bem. Sim, mas então podias entrar mais vezes na água. Pois posso, Pois, e porquê que não entras então? porque não está, aqui não há água a 28 graus. Sim, mas mesmo se havia, não, tu entravas. Entrei uma vez. Uma vez. Sim, senhora. Bem, então vamos ensinar mais Sim. outro assunto. Que, a ver qual é o título. É Comunhão com Uhum. Deus, que tem a ver com o livro Esse livro. Explica-te. Então, esse livro, que é Comunhão com Deus, que é esta mesma aqui. Quem é que escreveu o livro? Ah, foste tu? Pronto. Então, este livro, na verdade, explica como que nós podemos ter comunhão com Deus, a importância e o porquê das coisas. Depois nós temos outro livro, que é o PDC, né? Preparação Tem um- Diária do... tens aí um livro, não? Eu não tenho uma, não trouxe. Que, na verdade, é quase um manual. Então, esse livro explica o porquê disso e porquê é que nós devemos fazer e como que nós devemos fazer. Então, isto, na verdade, isto é um conjunto. Né? Esse livro é muito importante porque quando nós entendemos o porquê, então, quando nós depois fazemos o PDC, então nós vamos ter este resultado e vamos ver os frutos de andarmos com Deus. Jesus dizia em João 15, vê lá, Sim, estamos sempre a dizer isso, mas é aquilo que o Espírito de Deus Uhum. quer que a gente ouça. sim. Diz assim, 15, versículo 7. Ah. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Portanto, está a dizer que não basta a gente ter Jesus. Para termos sucesso, precisamos também ter a palavra Dentro no do nosso coração. Sim.
Então, nós estamos num mundo cheio de demónios, cheio de maldições. E aqui é que nós precisamos de lutar mesmo contra nós próprios, porque há uma tendência de relaxar, estamos cansados, etc. Quando estivermos no céu, não há cansaço. Também não temos essas lutas. Não temos luta nenhuma, é tudo muito fácil. Mas aqui precisamos. Então, precisamos encher o coração com a palavra de Deus. Ora, o PDC, que é a Preparação Diária do Cristão, o nome vem de aquela ideia que a pessoa tem que fazer ginástica diariamente. Sim. Explica lá. Lá na Holanda também fazem isso? Eu penso que sim. Tu não fazias ginástica? Não, eu tinha bicicleta, eu usava bicicleta, então já fazia ginástica que chega. Não fazia ginástica extra. Eu vou contar aqui uma história. Sim. Vamos então passar para o próximo assunto, porque já sabemos que agora o meu marido vai inventar coisas. Fica preparada. Corta o som. Fica preparada. Ele vai inventar coisas porque ele não quer perder de jeito nenhum. Pronto. Eu vou explicar. Fica já preparada. Fica preparada. Quando ouve essa história, já sabe que está exagerada, não está tudo 100%, está ali. Depois tem que ouvir a minha versão. Quer que mandar para Dubai? Quer que vou a Dubai? Não, Não? eu vou explicar. Fica aqui? Ok. Eu, um dia, estava a andar de bicicleta e, de facto, a Cristal andava muito bem de bicicleta, mas eu... Estás a ver aquilo que estás a fazer? Desce pela boca, fica assim. Porque ele está quase a rir, porque ele está agora a melhorar a história e porque não estava a favor dele. Não estava a favor dele. Pera. Não estava a favor. Então ele não consegue contar. Sei que ele começa a rir. Então... É só olhar aí. É só olhar. Aqui, olha. Bem, atenção. Então, eu estava-lhe a ganhar na corrida. Olha aqui. Está a ver? Ela estava a ganhar. E ela estava muito chateada, esforçada e tal, e eu vi assim, bem... Está a ver? Deixar ela ganhar. E eu perco a miúda. Então, à última da hora, deixei-a ganhar. Ela até hoje está convencida que ganha o meu Então, por que não me deixaste ganhar na natação? Ganhei-te na natação. Tu não me deixaste ganhar. Tu ganhaste. Deixaste-me ir à frente e depois, no último, tu foste à frente. Depois arrependi-me. Não, porque aí tu ganhaste. Na natação, ganhaste. Na bicicleta. Olha, não me lembrava dessa, viste? Porque não, aí ganhaste. Ainda bem que dizes, agora Sim, já tem. aí sim, na bicicleta não. Deixei-te Tem ganhar. que ter essa história toda para melhorar, para fazer até o ponto, porque é o traumático, esta experiência é muito traumática que tu perdeste. Não perdi nada. Sim, é muito traumático para um homem perder uma mulher. Até a Samara viu. É. A Samara que não era nascida. Nem nasceu ainda. Vá lá, explica lá então. O quê? O PDC. O PDC, estamos no PDC. Estávamos a falar de ginástica. Pronto, é isso. Então, esse livro chama-se Preparação Diária de um Cristão e tem assim um homem a correr a sua corrida. Então, isto é com o PDC. Nós temos que, todos os dias, ter comunhão com Deus, nós temos que estar preparada para a vida. Então, como é que nós nos preparamos no mundo do Espírito? Não é fazermos ginástica do corpo, mas fazer a ginástica enchendo o nosso coração com a palavra de Deus. Então, alguma Divide-se coisa... o tempo em duas partes, Sim, não é? é isso. Que é uma parte em que a pessoa medita, que é ler devagarinho e de preferência falando, não é preciso falar alto, mas pode falar, Sim. como quem está a mastigar. Porque aí está como que a comer a palavra de Deus. É isso. Essa palavra começa a ficar gravada no nosso coração. E depois, na segunda parte, então, louvamos a Deus. Sim, é isso. Falamos as coisas que ainda não são como já fossem, dizemos, por exemplo, que eu já tenho saúde, já tenho vitória, já tenho isto, aquilo, aquilo outro, é? E oramos em línguas. Sim. É? Que é orar em línguas. Sim. Explica. Orar em línguas é um dom que Deus nos deu. É o dom do Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo, é batizada no Espírito Santo, então isso vem com a evidência de falar em línguas, que na verdade é uma língua que nós não entendemos, mas é uma língua ou dos anjos, né? Ou então pode ser uma língua aqui da terra, mas que nós não entendemos. Então é o Espírito Santo que está dentro de nós, que Ele nos dá as palavras. Então nós falamos sem entendermos, a nossa mente não entende, então isso faz que nós oramos 100%, porque a nossa mente não atrapalha. Né? É o Espírito Santo que dá as palavras para que nós oramos 100%. Bem, então, isto aqui
é uma coisa que você pode e deve ter um livro deste para ser um guião. Tem muitas matérias e ninguém consegue ver isto tudo. Eu comecei por escrever à mão, numa folha A4, uns versículos bíblicos. E quando estava em Portugal, eu morava ali perto de Cascais, ou como é que se chama aquilo, e o tráfego era enorme e demorava montes de tempo a chegar ao emprego. E então o que é que eu fazia? A hora do almoço, quando não podia acordar mais cedo, não podia, quer dizer, que eu às vezes... Eu fazia o PDC à hora do almoço, comia rapidinho e, por exemplo, ia 20 minutos por um caminho, depois já sabia que na volta ia gastar também mais ou menos 20 minutos. Então, nessa primeira parte, eu tinha uma folha e ia lendo devagarinho versículos bíblicos. Na volta eu louvava a Deus, orava em línguas, falava as coisas que não são, como se já fossem. As pessoas começavam a perguntar o que é que eu faço, porque é que eu faço, como é que eu tenho sucesso, pastores e tudo, e eu dava fotocópia, explicava. Depois fui acrescentando mais versículos para mim, mais fotocópias, até que eu disse, melhor é fazer um livro. Começa por fazer um livro mais pequenino, depois fui acrescentando mais coisas, e hoje eu mesmo não consigo fazer o PDC disto tudo, isso é impossível. Então, porquê é que eu tenho estes capítulos todos? Porque se a pessoa tiver necessidade de saúde, então ele vai gastar mais tempo a meditar e a falar as coisas que estão nos versículos bíblicos que eu pus aqui sobre a área da saúde. Se a pessoa tiver com uma situação financeira mais fraca ou até com dívidas assim, então ele vai aqui e tem versículos bíblicos da área financeira. E daí esses temas todos. Então, às vezes a pessoa não tem problemas, mas tem que meditar também. Tem aqui muitas coisas sobre muitos temas. O que acontece? A pessoa começa a ter vitória, porque o espírito da pessoa, nós somos um espírito. O espírito da pessoa fica cheio da unção. A unção afasta os demónios. A unção afasta problemas. A unção atrai vitória, atrai sucesso. Nós temos na nossa igreja pessoas que são desde o início, há 30 e tal anos, que hoje já têm 90 e muitos anos e são pessoas que andam perfeitamente no seu juízo normal. Claro, vê-se que andam um bocadinho mais devagar, mas vão a pé para casa, às vezes moram 1, 2, 3 quarteirões. Porquê? Porque estão com a unção de Deus. Os homens de negócios, por exemplo, que têm comunhão com Deus, a vida deles vai ser muito, muito melhor. Porque o Espírito de Deus, dentro daqui, dá-lhe direção, dá-lhe força, fé e por aí fora. Portanto, é um dos assuntos mais importantes que pode existir. E, portanto, o que eu aconselho é que você faça isso. Agora, nós temos, para ajudar as pessoas, programas, vou pedir ao Bruno para explicar onde é que eles podem encontrar, programas de meia hora, se eu não estou a erro, que em vários canais. Várias línguas também. Em várias línguas, para que você, que mora em qualquer parte do mundo, diga assim, eu não sei bem como é que é, ou pronto, eu gostava de fazer parte de um grupo, né? Então, sabe qual é o horário, liga-se através de um canal digital e participa, quer dizer, faz a sua comunhão em conjunto com os nossos jovens missionários, não é? Exatamente. Estamos aqui no Basta Crer, nesta parte onde diz preparação diária de um cristão, até vou ampliar. A pessoa pode clicar e, por exemplo, nós temos aqui os 3 livros que o apóstolo tem. Neste caso, 2 livros e o CD, caso você queira ouvir. É um CD explicativo, não é? Que está disponível na editora na Curiacos. editora, para você ouvir e pronto, ser mais fácil. Certo. E aqui em baixo nós temos a Igreja Online, TV Maná Brasil, KK Angola, Moçambique, e aqui em baixo nós também temos em Portugal alguns horários onde você pode fazer o PDC com os nossos bispos. Sim. Que tem, o PDC é a preparação diária do cristão. Exatamente. PDC quer dizer preparação diária do cristão, que é comunhão com Deus. E aqui em baixo O termo PDC, preparação diária, porque eu via
há muito tempo era pouco que os portugueses faziam ginástica. E depois começou aquela moda nos parques, Sim. à volta dos prédios, fazer assim uns caminhozinhos, a pessoa andava, corria, esticava-se. Então daí é que veio esse termo. E como é PDC? Bem, diz lá então. Então, pronto, como estava a dizer, se você quiser fazer o PDC, por exemplo, com a província do Porto, ele dá da segunda ao sábado às 10, portanto, todos os dias às 10 horas. Se estiver em Portugal, pode acompanhar. Por acaso, se estiver fora de Portugal e se estiver numa destas nações, você tem a possibilidade de fazer o PDC ao vivo, por exemplo, em português ou em inglês também, aqui em relação à Inglaterra e por aí fora, pela Suíça, Holanda, Brasil, Namíbia. Portanto, você tem essa possibilidade e é muito bom e eu aconselho. Muito bem, e temos uma música que diz o PDC, quem ganha é você. Lá, 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 lá. Vamos ouvir. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é pôr Deus em primeiro Sim. lugar. Sim, É oração, Sim. é fé e ação. Sim. Com ele tu vais ganhar. Ouviu? É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é pôr Deus em primeiro Sim. lugar. sim, É oração, Sim. é fé e ação. Com ele tu vais ganhar. E o PDC? o PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. é meditar Sim. na palavra de Deus Sim. para encher o Sim. coração. Sim, É orar Sim. no Espírito Santo Sim. para aumentar a unção. É o quê? É meditar Sim. na palavra de Deus Sim. para encher o Sim. coração. sim, É orar Sim. no Espírito Santo Sim. para aumentar a unção. E o PDC? o PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. Escute bem. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC o fruto logo se vê. O PDC, Quem ganha é você. o PDC, Quem ganha é você. o PDC, Quem ganha é você. o PDC. É muito giro. É uma coisa que eu gosto muito. Os nossos jovens fazem sempre músicas a propósito da palavra de Deus. Em vez de dar para aí fados tristes, a gente faz fados alegres. Bem, vocês podem sentar que eu agora quero falar sobre outro tema que é o que é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho consiste em uma pessoa entregar a vida a Jesus para que se cumpra um ato legal e não religioso. Porque Deus disse que todos pecamos. E todos sabemos que é verdade. Não há um justo sequer à face da terra. E então nós temos que saber que Deus é um juiz supremo também. E que ele nunca irá ser corrupto, nem ter dois pesos e duas medidas. Ele não pode ser. Ele é santo, puro, perfeito. Então, ele pensou, bem, para eu salvar as pessoas, só há uma maneira, que é de Deus arranjar um substituto, alguém que fosse pagar o preço, a sentença, de que cada um de nós devia pagar. E aí, Deus fez um plano à porta secreta, se o diabo saber,
Deus é Deus o Pai, o Filho e o Espírito. São 3 entidades. E decidiram que a segunda pessoa, que se chama o Verbo, ou a Palavra, que viesse à Terra na forma humana, porque só assim é que legalmente pode entrar na Terra, e fosse à cruz para sofrer e cravar naquela cruz tudo que nós devíamos sofrer. O castigo que nos traz a paz, o castigo de Deus o Pai. Deus o Pai. Deus é o juiz. As pessoas acham que Deus é só florzinhas e... Mas não. Estava sobre Jesus. E depois Jesus teve que também ir à prisão para pagar a sentença por toda a gente. Bem, então, hoje, a pessoa que quer viver para sempre com Deus só tem que abrir o coração para Jesus Cristo, entregando-lhe tudo que Ele é, em troca da vida eterna. Deus avisa que todos temos que passar por esta porta, que é chamada a morte, a primeira morte, a segunda morte. A primeira morte é uma morte que Deus decidiu que toda a gente tinha que passar, mas não quer dizer que a pessoa desaparece, ela sai deste planeta. Você hoje, se for viajar de Lisboa para o Brasil, você não desaparece do mapa. Você sai, é da vista de quem estiver aqui em Lisboa, mas chega lá e alguém vai ver no Brasil. E assim somos nós. Nós somos um espírito. Este corpo fica cá, este corpo é um corpo transitório. Quando nós formos ressuscitados para sempre, Deus nos dá um corpo novo, que não se gasta, não se estraga, que era o mesmo corpo que o Adão e Eva tinham. Como eles desobedeceram a Deus, ficaram corruptos, estragados, com o corpo sem glória, sem a unção, sem o poder de Deus. Bem, seja como for, Deus determinou que temos até 120 anos para, neste planeta, decidirmos se queremos ou não queremos andar com Deus. Depois de morrer, a pessoa ou vai mesmo para o céu ou vai para o inferno. Depois disto tudo, entretanto, Deus, o Pai, é que decide quando é que o mundo vai acabar. Quando o mundo vai acabar, vai ser assim que quem ainda estiver na Terra é arrebatado numa fração de segundo, vai ter com Jesus, e os mortos, que não são, vamos dizer, o morto não é uma pessoa que desapareceu, ele tem o Espírito vem com outro corpo, e juntando-nos todos com Jesus, uma série de situações, Deus acaba com isto, etc, etc, depois vai haver um julgamento final, e Deus vai trazer a julgamento os que não aceitaram Jesus, portanto, não tem quem pague pelos seus pecados, e vai a segunda morte. A segunda morte consiste em a pessoa ir com o diabo e os seus demónios para o lago de enxofre eterno. Sempre um sofrimento terrível. Nós outros vamos viver para sempre com Deus. Mesmo assim, nem todos os crentes vão viver com Deus, porque aqueles que causaram escândalos, aqueles que eram rebeldes, aqueles que desistiram, etc, etc, eles também não entram. E Jesus foi bem claro, e a Bíblia diz isso claramente, diz que do seu reino Deus vai retirar esse tipo de pessoas, do seu reino. Veja só. O próprio Jesus falou em Mateus 7 que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, e ele diz: eu não te conheço. Mas eu até fui pregador, eu até curei os enfermos, Não. Não foste tu que curaste, tu puseste a mão, quem curou fui eu, é o que Jesus vai dizer. Tu praticaste coisas que eu não tolero, portanto, não fazes parte aqui desta casa. Portanto, isto é mesmo muito sério. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós vivemos neste planeta por um tempo muito restrito e que nós devemos pensar seriamente que um dia sim vamos morrer e vamos viver para sempre, e para sempre num lugar espetacular, que não há igual, o verdadeiro paraíso que o Adão e Eva perderam. E que Deus decidiu, vamos assim dizer, a semelhança que ele fez com o dilúvio, acabar com isto tudo, está tudo estragado. Bem, agora, o que é a salvação é isto. Agora, nós temos que entender que Deus é que manda.
Porque muita gente acha que pode fazer de Deus um Deus à sua maneira. Há pessoas que não gostam que eu fale sobre a idolatria, sobre o catolicismo e por aí fora. Se você não gosta, queixe-se a Deus, porque eu sou um moço de recados, eu tenho que dar o recado a Deus. Outros dizem que eu estou a apontar dedos à católica. Eu não estou a apontar dedos a ninguém, estou-lhe a dizer a verdade. A verdade, estou-lhe a dizer que esses caminhos por onde eles levam as pessoas traz morte eterna e traz inferno e já traz maldição neste planeta. É só isso que eu estou a dizer. Agora, se você quiser andar aí, não há nada que eu possa fazer e Deus lhe dá livre-arbítrio. Agora, a gente, muitas vezes, no meio evangélico, sabemos que idolatria, que é muito mal, o próprio Deus falou a João, no livro do Apocalipse, dizendo que ele abomina isso da idolatria. Havia um homem chamado Balaão que levava as pessoas à idolatria e esse homem era terrível. Deus disse que esse homem era mesmo muito mau, porque esse caminho é muito mau. Mas seja como for. O que eu quero dizer agora é que há crentes, vamos dizer evangélicos, que entregaram a vida a Jesus, que não andam aí a louvar, a fazer louvores a estátuas e a santos, mas apenas a Jesus, porque é isso que a Bíblia diz, mas que eles próprios também fazem uma idolatria, porque eles moldam um Deus, não de madeira e de barro, mas moldam um Deus na sua cabeça à maneira daquilo que ele gosta. Ele gosta de um Deus que só lhe dá dinheiro. Ele gosta de um Deus que nunca castiga, nunca repreende. Ele gosta de um Deus que só é seu empregado. Ou Deus vai ali e Deus tem que fazer, porque senão não é Deus. Fala lá um bocadinho sobre isso. Sim, é isso mesmo. Há pessoas que têm este conceito mesmo. Deus é assim. Então, se eles ouvem uma coisa, nós falamos algumas coisas que eles não gostam, não é de acordo com esta imagem, eles dizem, não, esse é Deus que eu conheço. Porque Deus que eu conheço é só amor. É só isto, é só isso. Mas onde é que está escrito? Está na Bíblia quem Deus é e como é que Ele é, como é que Ele faz as coisas. Então, por exemplo, aqui em Mateus, né, essas coisas onde que dizemos pelos frutos conhecereis e Senhor, Senhor, muitas não entrará, foi Jesus mesmo que falou. Nem foi o apóstolo Paulo, não foi numa profeta, foi Jesus que falou mesmo. Então, quer dizer, muitas vezes nós temos uma ideia, né? Fazemos um Deus à nossa maneira e quando nós ouvimos uma coisa diferente, logo dizemos, isto não é Deus que eu conheço, Deus não é assim. Em vez de ver o que na verdade diz a Bíblia. Porque a verdade está na Bíblia, aqui, e é a verdade que nos vai libertar. Porque se nós estamos com uma ideia errada, na verdade nós estamos a nos enganar a nós mesmos. Estamos a pensar que estamos certos, mas na verdade estamos no caminho errado. Então, sempre temos que pensar, eu não sei tudo. Então, temos que deixar a palavra entrar e nos moldar. E se há uma coisa que é diferente, que eu pensei que era assim, mas no final a Bíblia diz outra coisa, ele tem que mudar esse pensamento, de acordo com a palavra de Deus. Se você mudar, você é que vai ganhar. Sim. Porque Deus não muda. É. Vocês e eu temos que pôr definitivamente na nossa cabeça que Deus não muda. Ele não é empregado de ninguém, Ele é o Senhor, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E que o amor de Deus não é que você vai fazer o que quer e Ele tolera. Deus não é assim. O amor de Deus é que Ele dá uma oportunidade de você não ser condenado e ir para o inferno para sempre. Sim. Mas só há uma porta. Não há outra porta. Não há outro caminho a não ser Jesus. Por isso Jesus disse em Mateus 7, estreito e apertado é o caminho que leva à salvação. Sim. Não há outro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus, exceto através de mim. Quando alguém quer chegar a Deus, diz que vai através do santo, da Virgem Maria, ele está mesmo enganado. Sim. Não chega a coisa nenhuma. Se você for ler a Bíblia, isto diz que são demónios. Quando a pessoa vai ao cemitério e começa a falar com os mortos, ele não está a falar com o morto nenhum, porque o morto já não está ali. Daí vai. Então, essas coisas trazem grandes problemas à pessoa que pratica isso. E depois ela não vai para o céu. Portanto, é muito mau. Então,
Se a pessoa não gosta do que eu estou a dizer, não me ponha aí a escrever, a dizer que eu sou não sei o quê, porque eu sou apenas um moço de recados de Deus. Escreva a Deus e diz, ó Deus, tu és um estúpido, um palerma, um velho, que já não estás atualizado, as coisas hoje é diferente. Só que Deus nem se vai rir, nem vai ouvir, porque Ele é mesmo Deus. Quem é você para falar assim? Você vai morrer. Então, temos de ser sábios e prestar atenção ao que Deus diz, ao que a Bíblia diz. Então, salvação também é, conforme Jesus disse, à semelhança de um homem que conta lá aquela da parábola. A semelhança é um homem que é um negociante, né? Onde é que isso vem? É em Mateus 3, versículo 45. Ele é um homem negociante, que busca boas perlas. Encontrando uma perla de grande valor, ele vendeu tudo quanto tinha. Tudo quanto ele tinha não tinha valor comparado com esta perla. E depois ele comprou esta perla de grande valor. Então Jesus diz que o reino dos céus é assim. Então, salvação só é mesmo verdadeira na sua vida se você entregar tudo que você é, tudo que você tem a Jesus. Se nós damos o verdadeiro valor à salvação. Então, a pessoa que vê que este mundo vai acabar, tudo que nós temos, quer dizer, pode ser coisas bonitas, mas na verdade, comparado à salvação, isso não vale nada. Porque a pessoa vai morrer e isso fica tudo cá. Mas temos de explicar ainda mais. Na verdade, nunca nada foi seu. Mesmo aquilo que você compra e você diz que é seu, não é. Porque quando você morrer, não leva nada. Sim. Nada. E se o governo decidir ficar com o seu dinheiro no banco, já viu que não é nada. E se o governo disser que a casa é... Está a ver? Portanto, nada é seu. Agora, nós, para estarmos salvos, temos que, de livre vontade, decidir entregar tudo a Jesus. Ou seja, se você tiver um carro, esse carro já não é seu, é de Deus. Casa, conta bancária, sei lá, os próprios, um curso, um talento, tudo é de Deus. Então, sim, você vai não só estar salvo, mas vai experimentar as mega bênçãos que Deus tem reservado para este tipo de pessoas aqui no planeta. Mas também temos que entender que o propósito de vivermos aqui, Deus podia, depois que uma pessoa entrega a vida a Jesus, Deus podia arrebatar a pessoa. Houve pessoas que viveram na Terra que nunca morreram. E esta. Foram arrebatadas. Sim. Foi assim. Deus podia fazer isso. Cada vez que uma pessoa entrega a vida a Jesus, acabou-se. Porque isto é uma chatice. Deus diz que isto é tudo errado, que isto jaz, o diabo é que anda aqui a controlar isto tudo. Então porque é que Deus não nos manda logo para o céu? Porque Ele decidiu nos dar uma honra de servirmos a Ele. Está a ver? É isso. Então, se você decidir dar tudo a Jesus, só assim que você é salvo. Quer dizer que nada é teu. Quer dizer que Deus pode requisitar o teu dinheiro, o teu carro, a tua vida, o teu curso, será o que é, para o serviço dele. E por isso, a história dos talentos é muito importante. Porque 3 homens receberam talentos. Pode ser dinheiro, pode ser carros, pode ser negócios, pode ser uma loja, pode ser seja o que for. E os primeiros 2 trabalharam, foram honestos e deram um lucro para o seu Senhor. E Jesus disse, era bom e fiel no pouco, aqui na terra isto não é nada. Foste fiel sobre o muito, te colocarei. Mas o terceiro não fez nada com isso. Usou o talento para benefício dele ou do mundo. É a pessoa que tem talento de música, de técnico de computadores, de técnico de máquinas, de sei lá de quê. E quando Deus o requisita, não posso. Não é a minha chamada. Não tenho tempo. E não sei o que mais conversas. E depois, ele não sabe porque é que Deus não responde às orações ou que ele apenas tem umas migalhas. Ele semeia, quando semeia, vai colher pouco. Está a ver? E no futuro, se ele prevalecer com Jesus, ele está salvo, mas ele vai ser
uma pessoa com pouca importância. Tanta gente luta para ser importante na Terra. E lá no céu é que importa. Portanto, é preciso entender como é que Deus pensa. Como é que é realmente as coisas. Então, servir a Deus é uma coisa importante. Na verdade, servir a Deus não é uma opção. É uma condição de estarmos salvos e de sermos abençoados. E, portanto, é isso que eu queria dizer. Bem, dito isto, agora vamos mudar de tema e vamos orar pelas pessoas que estão em aflição. Mas, a propósito da oração, eu quero aconselhar duas coisas. Primeiro, que você leia um livro chamado O que Fazer Depois de Orar, que é este livro que está aqui. O que Fazer Depois de Orar. Tem grandes segredos. E depois, hoje, quero ensinar um bocadinho, esta semana vou ensinar sobre ora a solução e não o problema. Se você ler o livro, vai entender porque é que eu oro do jeito que eu oro. Eu sou conhecido em muita parte do mundo como uma pessoa que quando ora Deus responde. É isso que as pessoas dizem. No Brasil, em Angola, em África, em Portugal, dizem. Mas porquê é que quando eu oro a pessoa é curada? Porque eu sou super especial, eu sou um escolhido à parte, uma estrela aqui, o campeão? Não. Porque eu descobri como é que a oração funciona. Como é que Deus responde? É isso. Eu antigamente, quando ensinava sobre cura divina, dizia assim: as primeiras pessoas por quem eu orei morreram. Quem é que quer que eu ore? Porque eu não sabia orar. Às vezes a pessoa era curada, outras vezes não. Porque eu não sabia melhor. Agora eu explico como é que funciona. Então, ora, solução e não problema. Em 3, 4, 5 minutos, explica lá tu. Esse livro. Então, o título, na verdade, diz muita coisa. Nós pensamos, às vezes, que quando nós oramos, podemos dizer o que nós quisermos. Mas, na verdade, há poder nas nossas palavras. Mesmo quando oramos. Sim. A Bíblia diz em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Então, quando nós oramos, nós estamos a falar com Deus, mas estamos a falar palavras. Então, mesmo quando a pessoa pensa, fala com Deus, né, ora, a pessoa às vezes pensa que pode dizer o que quiser. Mas quando nós falamos morte, falamos problemas, falamos doença, nós não estamos, né, a semear vida, mas antes morte. Então, a pessoa às vezes pensa, não, mas então eu só estou a dizer que eu estou doente, né? Ajuda-me, ó Deus, eu estou doente. Quer dizer, a pessoa cada vez está-se a fazer mais e mais doente. Então, quando nós entendemos que nós temos que orar a solução, aquilo que nós queremos, usando o que é que Deus diz na sua palavra. Jesus nos curou, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, nós fomos curadas. Então, em vez de dizer, estou tão doente, estou tão doentinho, cada dia está a ficar pior e pior, oh Deus, ajuda-me, estou tão doente, tão doente, tão doente. Quer dizer, cada vez a pessoa vai ficar mais e mais doente. Porque está a semear. Está a semear. A morte e a vida estão no poder da sua língua. As suas palavras são sementes. Mesmo quando está a orar. Sim, essa lei Mesmo funciona. quando você está a orar, a lei da gravidade continua a existir. Sim. O sol continua a nascer e a pôr-se. Está a ver? A lei da gravidade, o sol, todas as outras leis não param. É. Quando você está a orar, também a lei de semear e colher não para. Então, você quando vê Jesus, você nunca viu Jesus orar pelos doentes. Na verdade, ele não orava. Ele dava ordens. Ou falava as coisas que ainda não são como se já fossem. Sim. Ou dava ordens. É isso que é a oração que funciona. Ou então, há vários tipos de oração. Eu posso entregar os meus problemas a Jesus. E, portanto, já entreguei os problemas a Jesus, os problemas já não são meus. Ou eu posso fazer uma oração do estilo de, como é que chama? Do Josafá, que diz, Senhor, 3 exércitos querem nos matar, nós não temos poder contra eles, 3º, não sabemos o que devemos fazer, 4º, mas os meus olhos estão postos em ti, não em mim, nem na minha capacidade. É uma oração fantástica.
Então, quanto mais eu souber orar, mais resultados eu vou ter, você vai ter, mesmo quando você está a orar por alguém, um amigo, um familiar. Hoje estamos a assistir ao caso de muita gente, irmãos, não é? Sim, Estar a orar pelo próximo. é isso. Muita gente pede oração para outras pessoas. E isso é muito importante, porque é o nosso ministério. Você é também um sacerdote. Aí isso é outro conceito. A pessoa pensa que eu sou só sacerdote se eu for chamado pelo apóstolo, pela igreja maná, a tempo integral. Não, não. Somos todos sacerdotes. Sacerdote é aquele que ministra as coisas de Deus. Quando você está a orar por uma pessoa, para ele ser salvo. Quando você está a orar por um doente, etc., você está a ser um sacerdote. Bem, e, portanto, temos que saber que orar não é falar de qualquer jeito. É falar do jeito de Deus. Certo? Certo. Dá lá um exemplo de Jesus. Então, por exemplo, há este exemplo que vem o Jairo, que vem ter com Jesus porque a filha estava a morrer. Estava mesmo a morrer. Estava moribundo, Sim. estava em coma. Sim. Entretanto, Jesus demorou para chegar. E enquanto que ele estava a caminho para ir lá à casa, né, já vieram as empregadas lá de Jairo e disse, olha, já não vale a pena, a tua filha já morreu. Entretanto, Jesus disse, não tenha medo, não temas, crê somente. Entretanto, Jesus foi com ele até a casa e a menina tinha morrido, né? Toda a gente estava a chorar, pronto. E Jesus falou, a menina, por que estão a chorar? Ela não está morta, ela está a dormir. Jesus estava a falar o que ele queria colher. Ele estava a orar. Jesus estava a falar o que queria colher. Jesus não orou, não disse, ai, ó Deus, coitadinha da Sim. menina, ai, estou tão mal, ó Deus, eu tenho um cancro, ai, ora por mim, Sim. eu tenho uma dívida, ai, isso, a oração é péssima. Sim. Jesus orou a solução, o que ele queria colher. Então ele diz, ela não está morta, ela está a dormir, apenas está a dormir. É uma coisa simples, só está a dormir. Mas ela estava morta. Mas ela estava morta. E as pessoas riram-se. Sim. Então Jesus mandou toda a gente ir embora, né? A ver? Há pessoas que também se riem, escrevem, dizem que eu sou um falso, que sou aquilo ou aquilo outro. Eu só estou a ler o que vem na Bíblia. Se você não gosta, leia a Bíblia. Queixe-se a Deus. Oh Deus, tu és um velho caquético, um palerma, não percebe nada disto. Eu é que sei. Eu é que sei. Sim. A ver? Mas depois não tem sucesso, não sabe Pois nada. não. Então Jesus não orou sequer. Ele falou o que queria colher. Ele falou. É uma oração poderosa. Ele fala as coisas que não são como se eu fosse. A ver? Ora, solução e não problema. Sim. Mais é que tu queres dizer. Entretanto, Jesus depois entrou no quarto onde a menina estava, né? E ele diz, olha, Talita comi, quer dizer, olha, levanta-te. E ela levantou-se. Porque Jesus tinha semeado a palavra que ela estava a dormir. Então, na verdade, foi dizer, olha, acorda-te, levanta-te. E ela levantou-se. Ela levantou-se. E, portanto, amanhã vamos ter mais exemplos de como Jesus não falava os problemas. Ele falava a solução. Ele dava ordens também. Há muita maneira de orar. Ele dava ordens. Levanta-te e anda. O paralítico estava Sim. no tanque de... Betesda. Betesda. E, claro, quando o anjo aparecia, como ele não conseguia andar, alguém ia à frente e a primeira pessoa que entrasse no lago era curada. Então, Jesus olhou para ele e disse, tu queres ser curado? Claro. Mas não consigo. Quando é a minha vez de entrar lá, já alguém entrou antes. Então, Jesus disse assim, então, levanta-te e anda. E ele levantou-se. Porquê que ele se levantou? Porque ele desligou a mente. Eu não posso. Eu sou paralítico. Desligou. Aceitou o que Jesus disse. E assim ele abriu o coração e o poder de Deus entrou. Ouviram bem o que eu disse? Você não tem nada que entender como é que Deus faz. Nem vai entender. Você só tem que aceitar. Você só tem que acreditar. Eu creio que eu recebo. Quando você determina, eu creio que eu recebo, uma porta aqui dentro se abriu. Entra o poder de Deus. A unção. Essa unção vai para o seu corpo, para as suas finanças, para aquilo que for. E vai
arranjar, consertar o que está estragado, acrescentar o que está a faltar. É assim que funciona. E eu não vou orar, coitadinho, ó Deus, tu sabes que o outro que está a morrer. Não, eu vou copiar Jesus. Vou dar ordens, vou declarar, vou falar. É isso que eu faço. Então, todas essas pessoas que escreveram, todas essas pessoas que pediram ajuda porque têm problemas de saúde, ou estão a orar por alguém que está em coma, que está com um AVC, que está com isto, aquilo, com aquilo outro, agora é a hora de nós orarmos. Enquanto isso, o time vai cantar um hino que diz: somente crê. Somente crê. O teu trabalho é só acreditar. Porque eu vou orar, nem um minuto eu demoro. E Deus está aí mesmo onde você está. Deus sabe quem é você. Deus sabe a sua situação, sabe tudo. Há pessoas que gostam muito de dizer assim: apóstolo, preciso muito de falar consigo, contar-lhe o meu problema. Meu irmão, não faça isso, porque eu já tenho os meus, mais o seu, de toda a igreja, somos milhares, milhões de pessoas, já imaginou? Matavam. E não adianta nada. Não sou eu que tenho que saber qual é o seu problema, é Deus, que Ele já sabe. E Deus está-lhe a ensinar que tudo que você precisa é de receber, mais nada. Não é pedir, não é chorar, é receber. Somente crer, mais nada. Ouça lá a música um bocadinho, se faz favor. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Creio. Jesus, eu creio. Eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Estenda a sua mão para o ecrã. Eu vou orar por você que escreveu, aqueles que não escreveram, estão a pedir ajuda a Deus. Vou orar por aquilo que você disse. Há pessoas com problemas na coluna, nos olhos, pulmão perfurado, coma e tantas outras coisas. Ponha a mão no ecrã. E você que está aí, aqui, diga assim: eu recebo agora. Eu recebo agora O poder de Deus. o poder de Deus. Eu recebo Eu agora recebo agora a minha cura. a minha cura. Eu recebo Eu agora recebo agora a resposta à minha oração. à minha oração. Agora sou eu que oro. Eu ordeno essas enfermidades sequem para a raiz. Eu ordeno aos anjos que tragam libertação a estas pessoas nas situações em que eles estão a precisar de ajuda. Porque está escrito que vocês, anjos, foram dados para nos servir, ajudar. E para ti, Jesus, graças te dou, porque está escrito que tu morreste na cruz para nos salvar, curar, libertar dos poderes das trevas do diabo. E por isso eu te louvo, porque eu sei que todos esses pedidos foram respondidos, estão a ser respondidos, que essas pessoas já estão curadas, quer a gente veja ou não veja, sinta ou não sinta. A semente de cura divina, a semente de libertação, está dentro de cada uma dessas pessoas a crescer. Amém e amém. E agora cante este hino: Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio.
Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio. Eu tenho aqui este livro que diz o que fazer depois de orar. Sinceramente, você precisava de ler isto. Tem 100 e tal páginas, portanto não é muito. Mas tem aqui, quantos capítulos tem isto? Tem 15, com grandes segredos. Depois de orar, tem que acreditar que já tem. É como a senhora que vai ao médico e faz um teste e o médico diz: parabéns, a senhora está grávida. Então ela já tem um bebê, só que não se vê. É uma coisa ínfima, ultra pequenino, que cresce todos os dias. Isso é a sua cura. Depois, deve louvar a Deus para regar a semente. Em gratidão, obrigado, Jesus, que eu pedi oração, recebi, já estou curada. Louva a Deus, cante um hino, agradece a Deus. Depois, eu ensino aqui, tudo com muito mais pormenor, não é? Que não se admire se for atacada na mente. Mente é o campo de batalha, porque às vezes o diabo, às vezes quer dizer, muitas vezes, vai dizer: não foste nada, isto não é assim, isso é fácil demais. Ou vê lá o que é que tu sentes. E você tem que falar ao diabo: eu não tenho que sentir nada, eu estou curada, quer eu veja ou não veja, sinta ou não sinta. Temos que resistir ao diabo e eu ensino como é que se faz. E temos que ter uma imagem certa. Eu tenho que me imaginar curado, imaginar liberto, imaginar na situação positiva que Deus diz. Não anda a contar a ninguém o que é que você fez, porque a maior parte das pessoas não tem fé nenhuma. E faça muita atenção de estar na tribo certa, porque há muitas tribos onde ninguém acredita nada disto e, portanto, a pessoa não recebe cura. Cantemos mais uma vez este hino que diz: Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Para aquelas pessoas que dizem assim: eu quero entregar a vida a Jesus, eu acredito em Deus, mas não sei se estou salvo. Então baixa a sua cabeça, feche os olhos em respeito a Deus. Imagine Cristo lá na cruz, Ele estava lá por causa de si e de mim. E agora, ore comigo, e aqui também vão ajudar, digam todos comigo: ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus morreu que Jesus morreu para me salvar, para me salvar. derramou o seu sangue, Derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados. meus pecados. Eu admito, também falhei. Também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, abro o meu coração. eu te recebo, E eu te recebo como meu Senhor e Salvador. como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu eu hoje entendi entendi que tenho que te dar que tenho que todas dar as pérolas, todas as em pérolas troca da pérola mais da pérola preciosa mais da minha preciosa salvação. da minha salvação. E é isso que eu faço. É isso que eu faço. Amém. Amém. E amém. Amém. E agora, para terminar, nos despedimos. Sim. Até amanhã. Até amanhã. Vamos continuar amanhã. Mas ouça este hino que é muito bonito, que diz: porque Ele vive, posso crer que amanhã é bom. Porque Ele vive, você tem amanhã, depois da manhã, cada vez um dia melhor, porque Ele é seu amigo. Porque Ele vive, posso crer.